ela tem condições de oferecer muito mais ainda para a população, como tem feito. Então, mas hoje, dentro dessas condições que o senhor Hoje mesmo narrou, hoje é limitado. dependendo do fato que estiver acontecendo perto da guarda, ela infelizmente, ela não vai tomar uma atitude, ela vai ser alvo de crítica da população, porque a população não vai entender que ela não está armada, que ela não vai ter condição de resolver. Ela pode até tomar atitude se ela estiver em condições superiores para agir. Nós temos caso, durante o carnaval, da guarda, 2 guardas aqui em Berço Cemitério, fazer uma grande apreensão de cocaína. Nós acompanhamos de cocaína. E depois um outro menor também com uma grande porção. Por quê? Porque o local favorecia, eles estavam em superioridade, era 2 contra 1, poderia agir até com a tonfa, né, para fazer alguma coisa. E fizeram. Né, fizeram a apreensão do material. Mas existe circunstância que é impossível. Na praça, por exemplo, não tem nenhum grupinho ali com menos de 20. Né? Qualquer um em sã consciência vai falar assim, espera um pouquinho, como é que os 6 guardas vão lá e vão poder tomar alguma atitude? Mesmo que até estivesse armado, teria que ser uma situação bem trabalhada para que não tenha uma surpresa. Porque se de repente não há tempo para agir, os 20 envolver os guardas perdem arma, perdem a vida, etc. Por isso que eu estou dizendo, quando se colocar arma assim, vão estar preparados, vão ter o curso, vão fazer o psicológico, aquela situação toda, para que eles estejam realmente em condições de, portando a arma, oferecer maior segurança para a população. Né? Muito bem. Bom, outra questão também que eu gostaria de perguntar é em relação aos cães. Eles também não são mais utilizados pela guarda, né? Não, ainda são. O canil não existe, oficialmente o canil não existe. Mas nós tínhamos uma cachorra, né, a Brisa, que está muito bem treinada pelo guarda, né, pelo Romano, que desde o início ele tem inclusive está na casa dele, ele que cuida. Posse do animal. Isso, ele está com o animal lá. Tem feito nas escolas palestras sobre o animal não é bichinho de estimação, cuida do seu animal, enfim, ele leva a cachorra, faz demonstração. Sim. E nós temos utilizado ela, no carnaval nós utilizamos ela. Ele veio com ela, fazemos. Na festa nós vamos trazer algum dia, a cachorra, porque o tempo de trabalho do animal ele cansa muito, ele desgasta muito. Então nós trazemos, faz aquele período 3, 4 horas e depois ela tem que descansar. Você não desgasta muito o animal, né? Mas não tem previsão de ter mais animais? Aí depende. Quando tem os animais que foram doados por outro município. Esse aí, a Brisa veio de. A Brisa veio Boituva, de. Né? Não. Ela veio da praia do Guarujá. Ela veio do Guarujá. A Brisa veio do Guarujá. Então, para que se aumente, se for aumentar o número de cães, é preciso que se institua a lei, criando o canil, que não existia a lei. O canil foi formado, mas não houve uma lei que criasse o canil e regulamentasse o canil. Porque não é só criar, só pôr o canil lá. Tinha que vir uma lei em que, regulamentando, dissesse o quanto de verba viria, porque ele precisa de veterinário, ele precisa de vacina, ele precisa de ração, né? Então, teria que estar regulamentado. Se não veio regulamentado quando a guarda formou. Não quer dizer que não haja essa possibilidade da gente refazer, mas precisa ser feita a lei, ser regulamentado, né? E para que a gente possa dar continuidade e ter mais animais. Se tiver, ótimo, que eu acho muito bacana, é eficiente, é um cartão de visita para atividades sociais, etc. Então, é muito bacana. Comandante Ciochetti, o cachorro precisa de tudo isso, a gente concorda plenamente com o senhor. Mas bicicleta não precisa. E cadê as bicicletas, que era tão bonito ver o pessoal aí na avenida? Concordo. Cadê elas que a gente não viu mais? Em razão da defasagem. Os 10 que foram embora, acabou criando um buraco no meu efetivo. E eu tinha que optar. Ou eu tiro a viatura 4 rodas, ou eu tiro a bicicleta. E a viatura de 4 rodas ela é muito mais eficiente em uma série de situações. Gostaria eu de poder ter mantido a bicicleta, que eles faziam um policiamento de segunda a sábado, em torno da praça, algumas escolas, etc. Tal. Além do que, eu mantinha alguns guardas em perfeito estado físico, né? Porque eles mantinha a forma. Mas infelizmente a situação foi essa. A situação só aconteceu por causa disso. Nós não temos efetivo para pôr as viaturas, são viaturas também, né? Para funcionar as bicicletas. Mas elas estão lá, estão guardadas, e quem sabe num aumento de efetivo futuro que haja, nós voltemos a usar as bicicletas, né? No caso aí o senhor falou que tem pouco efetivo. Os guardas municipais, eles trabalham quantas horas por dia? O horário deles é variado, né? A regulamentação deles diz, quando saiu a lei, diz 40 horas por semana, mas essas 40 horas por semana não quer dizer que é 8 horas por dia, só de segunda a sexta, porque é diuturno.
Então, existe, por exemplo, 2 por 1. Ele trabalha 2 dias, 8 horas e folga 1. Sim. Existe 12 por 36. Trabalha um dia, folga outro. E assim, efetivamente na rua, quantos guardas ficam por dia? Com essas Porque folgas. tem algumas pessoas... porque, entendi a sua pergunta. Por exemplo, eu falo, tenho 20 guardas, mas o pessoal fala assim, mas só vi 4. Eu só e não vi tem 5. o operacional também ou não? Não tem ninguém Não, que fica no administrativo, não. cuidando da secretaria, alguma coisa assim? O meu administrativo, que é o Romano, ele exerce a função de CAD, que é o serviço de receber telefonema e despachar a viatura. Certo. Entendeu? Então, o dia que ele trabalha, ele acumula as 2 funções. Ele fica na administração, documentação e ainda atende telefone e despacha a viatura. Então, eu tenho 4 que trabalham 2 de dia, 2 de noite no rádio. O restante é tudo rua. O restante é tudo operacional. Só que Então, são... mas 4, então sobra 16. Dos Sim. 16 tem sempre alguém de folga. Daí quantos ficam na rua? Normalmente eu tenho, por exemplo, eu tenho hoje eu tenho 2 viaturas nesse horário, são 4. Mas eu já tive de manhã 2 viaturas até uma viatura das 7 Cada às viatura tem 2. 2. Certo. Eu tive uma viatura das 7 às 19, eu tive outra viatura das 9 às 17, né? Tenho 2 viaturas das 17 a 1 da manhã e teve a moto das 7 às 15. Então eu faço horário cruzado para que em determinados momentos que é de pico eu tenha mais gente, Certo. né? Então, vamos dizer, eu tenho, por exemplo, dos 16, às vezes 8 no dia trabalhando. Às vezes 6, porque eles têm direito a banco de horas, eles pedem, às vezes Agora trabalham. eu fico imaginando na festa junina, eles cuidando do trânsito, da festa, acompanhando a festa o em conselho si... tutelar, apoiando... não. A festa em si... que eu não consigo, que essa conta não bate para tanta coisa que eles têm A que festa fazer. em si, a responsabilidade da segurança é de quem está Segurança contratado. privada. Isso, quem está contratado. Mas ao redor, né? Apoio à prefeitura, Eles no não, eles trânsito, ficam, não. com Aí o nós conselho ficamos. tutelar. Aí no dia eu vou ter, se Deus quiser, as 4 viaturas estiverem prontas, eu vou estar com as 4 viaturas. Novas. Prometeram entregar para a gente até dia 6 de junho. Vamos ver se entrego as 4 viaturas novas. Eu terei 8 nas viaturas e terei mais alguns a pé, porque eu mudo a escala. Eu diminuo de dia, trago eles à noite e alguns no dia alternado eu trago e eles recebem hora extra. Mas esse é o tipo de informação também que não é nem bom ficar divulgando. Não, eu não tenho por que esconder porque o efetivo é pequeno, né? Então, é isso aí. Agora, se por um outro lado eu tenho 20, a PM vai estar trabalhando com 100. Certo. É de 70 a 100 homens a PM põe para trabalhar. E sem contar que nós teremos o período da Copa junto, então há que se preocupar um pouco mais com a segurança. Você entendeu? Então a PM tem muito mais estrutura, né, do que a guarda, com certeza, na cidade. Eu não sei o efetivo da companhia hoje, porque no meu tempo, há 10, 12 anos atrás, era 84. Eu acredito que hoje beira os 200. Aumentou. Talvez mais, não sei quanto é. Mas eles estarão com efetivo maciço para trabalhar, né, nessa situação. Quem viu ano passado, tinha a viatura na frente, a base comunitária, com vários PM, a Força Tática circulando, a ROCAM circulando, então tem esse apoio. Agora, a guarda nós vamos dividir, né? Nós vamos dividir naquilo que é prioridade para que flua bem a festa. Se for o trânsito, vamos canalizar para o trânsito. E nós não vamos para outra atividade, fazemos o trânsito, ajudamos, que vai ter que ficar lá perto do SESI, tem que ficar perto da rotatória do bombeiro, tem que ficar aqui na frente da entrada de São João, que tem que fazer um retorno. Enfim, nós atuaremos nessa parte. Como a festa envolve muita gente, nós vamos fazer a nossa parte. Os outros setores envolvidos com segurança farão a parte deles também, né? As motos ainda existem? 3 motos novas, 3 motos também. novas. E elas rodam, o horário delas é das 7 às 15 horas. Porque eu prefiro que elas entrem às 7, porque elas são muito mais ágeis e elas podem, às vezes, fazer 2, 3 escolas de manhã, passar na entrada de uma escola, na saída de outra, no intervalo de outra, é mais ágil. Além do que, a moto ela é mais ágil também no trânsito, eles têm o curso de agente de trânsito e eles percorrem a Avenida 31 de Março e a Gisele Constantino, a respeito de caminhões com excesso de peso, 3 eixos que não têm autorização, vagas de idosos e deficientes são ocupadas por pessoas que não são... deficientes, nem idosos, né? E eles aplicam as multas que têm que ser feitas. Aliás, também. vamos falar de multa já. Primeiro, vamos ler um pouquinho de quem está ligando, Muita Luciano. gente está ligando, Tem bastante acompanhando, gente. agradeço aí a audiência. A Cláudia Silva, do Votocel, nos acompanha. A Bianca Isabelle, do Dominguinho. Abraço ao comandante e admira muito o trabalho do senhor. Muito obrigado. O João Emílio, do Parque Bela Vista. Não é muito pouco guarda em Votorantim? Abraço a todos. Não é o que nós estamos discutindo aqui, né?
O Marcos Antônio, do Serrano 2. Bom, aí como é a questão aqui das multas, eu vou deixar para daqui a pouco. O Alexandre Freitas, do Jardim Toledo, ele questiona se tem a intenção de aumentar o número de guardas. A intenção existe e esse processo é demorado, pode demorar até 1 ano. Se começar amanhã, daqui 1 ano vai ter. Se não começar até dia 6 de junho, né? 3 de julho. 3 de julho, que a lei eleitoral permite, só no fim do ano começará daí esse processo seletivo, concurso, né? Nogueira da Chave manda abraços a todos e ao comandante. A Lindinalva, do Jardim Paulista, manda abraço, nos acompanha. A Neuza Ribeiro, do Monte Alegre, também manda abraço a todos. Um beijo, Neuza. A Joelma, abraço ao Wellington e ao comandante. A Iva Cação, também do Monte Alegre, abraço a todos. Acho que ela está lá com a Neuza nos acompanhando. A Maria Lima, do Vossoroca, manda abraços. A Maria Oliveira, do Jataí 2, manda abraço a todos. O Derek Cáceres, da Campos Sales, lá em Sorocaba, nos acompanhando pela internet. Maria do Socorro, da Vila Galho, manda abraço a todos. Marisa Pompeu, do Vossoroca, um abração para você. Ela também manda abraço. Ela é muito querida aqui por todos nós. O José Gabriel, do Rio Acima, nos acompanha. Olha que nome diferente. Deunino Pires, da Vila Nova, manda abraço a todos. Elizabeth Gomes, também da Vila Nova. O Cido, da Sorveteria Urbana, manda um alô. Oi, Cido, muito obrigada aí pela sua audiência. Ficamos aqui muito lisonjeados. O seu Tomás Martins, que também nos deixa muito lisonjeado com a audiência. Tomás, né? Se o senhor quiser falar no microfone e passar o... Tomás, um grande abraço para você. Muito tempo que não o vejo, espero que esteja bem. É isso aí. Ele também manda abraço a todos nós. A Giane Vargas, do Icatu, nos acompanha. A Maria Vargas, do Dominguinhos, manda abraço a todos. Tem papel aqui, já estou passando para o Wellington para ele poder pôr na urna, para no final do programa a gente fazer o sorteio. O Eric Pedro, do Icatu, nos acompanha. A Júlia Pereira, do Dominguinhos. Maria José, da Vila Nova, manda abraço a todos. O André Vieira, do Ângelo Vial. Irineu Piatti, do Vossoroca. Luzia Piatti, também do Vossoroca, manda abraços. Ananias Lima, do Vossoroca, abraço a todos. Alzira Catarino, do Vossoroca, também nos acompanha e manda abraços. Alzira do Terço, não é? Alzira? É. Alzira Catarino, ela mesma. Ela estava hoje aqui, né? Tava. A Valéria Soares, do Jataí, manda abraço a todos. O Luiz Roberto, da Vila Nova. A Cláudia Rafaela, da Vila Nova. Audiência grande, né, comandante? Da cidade inteira nos acompanhando e recebendo aí as informações que a gente transmite. A importância do programa de levar informação e levar as notícias da cidade para as pessoas que, às vezes, não tem tempo nem de ler o jornal direito. Então, nessa hora, tem a oportunidade de se inteirar, né, das coisas que ocorrem na cidade. Né? Exatamente. Porque, às vezes as informações chegam distorcidas. Distorcidas. E lembrando também que muitas dessas pessoas, elas ligam e dão um alô, e não é porque elas são contra ou a favor, porque elas realmente estão interessadas no programa e nos acompanhar. Então, se elas estão aqui ligando, é porque estão nos assistindo, né? Isso aumenta a nossa responsabilidade. E assim também pode fazer um juízo, né, da situação, sim, né, e poder dosar, quando alguém vem falar alguma coisa, do que está acontecendo realmente. Está a par do assunto, né? Estarem mais esclarecidas, né? O Mauro Gonzaga, da Vila Nova, também manda abraços. A Cida Cação, do Dominguinhos, manda abraço. Safari Cristina, do Parque Bela Vista, também nos acompanha. Otávio Augusto, do Parque Bela Vista. Antônia Maria, da Vila Garcia, oferece a todos um abraço, diz que o canal é 10. Obrigada. O Diego Galindo, da Vila Garcia. O Diogo Galindo, o canal é 10. A família Galindo sempre nos acompanhando. O Zé Maria, também da Vila Garcia. Vila Garcia em peso, meus vizinhos lá nos acompanhando. Que felicidade! Por isso que eu gosto do programa, porque a nossa comunidade são as pessoas, gente da gente, né? Gente que vive, a mesma realidade que a gente, e a gente pode compartilhar aí das mesmas tristezas e alegrias, né? A Ana Cristina, do Parque Bela Vista, manda abraço a todos. A Rosa Celina da Chave também manda abraço. O Ricardão do Vossoroca. Ô, Ricardão! Eu conheci o Ricardão. E ele não se chama Ricardão, é um pseudônimo. Propaganda enganosa? Digamos que sim, mas em questão de simpatia, ele é realmente uma pessoa muito simpática. Eu imaginava um sujeito de uns 120 quilos, 1,95 m. Não, ele não chega a ser um garoto propaganda de academia, mas é uma pessoa muito simpática.
Tá chegando mais gente. Bom, e ele tem um tema que é recorrente. Toda vez que ele liga, ele faz questão de abordar esse tema, que são as capivaras. E ele sempre tem uma tirada, então é com muito respeito que ele está falando que em Itapiraí tem a cabeça da anta e em Votorantim tem a cabeça das capivaras. E aliás, assim, tem daqui uns dias, acho que amanhã já, a notícia da capivara. Gazeta de Votorantim. Tem notícia boa aí sobre as capivaras, né? É isso aí, Gazeta de Votorantim traz amanhã. Eu já posso adiantar aqui, até porque a secretária de Saúde comentou aqui no debate dos fatos em primeira mão que a prefeitura está contratando uma médica veterinária especialista em capivaras. Ela irá desenvolver um projeto, um diagnóstico aqui das nossas capivaras, verificando se elas transmitem ou não doenças. Caso transmitam, serão manejadas. Caso não transmitam, serão feitas laqueaduras nas fêmeas. Laqueadura nas fêmeas. E os homens não vão passar por uma vasectomia, os capivaros. Porque, conforme ela explicou, eles têm um macho alfa, né? Que comanda que é o procriador do povo ali. Se ele não era mais fácil nele do que então, nelas, é o que né? eu questionei para ela aqui naquele dia. E ela respondeu que daí as capivaras se dispersam ou vem um outro macho alfa, porque os núcleos das capivaras, eles andam, né? O mesmo que está em Sorocaba está aqui, aí vem um outro para assumir aquele lugar. Porque o ciclo não acaba das capivaras. O que acabou aqui são os predadores delas, né? Daí, sim, é por isso que há esse descontrole. Acabou, né? Mais ou menos, que eu sei de história aí de gente caçando capivara, hein? Que bom, não deixa de ser um predador. Não são predadores naturais, não, mas, né? Como serpentes, etc. Mas olha, isso é uma informação que a gente não tem como comprovar, mas diz que tem gente aí que anda caçando capivara, sim. O senhor já ouviu falar isso aqui? Que gente caçando capivara, matando capivara para venda, para consumo? Não chegou. Mas para nós chegou. Quer deixar para daqui a pouco ler o restante? Vamos falar das multas, então? Vamos falar das multas. E daqui a pouco a gente já está encerrando também os telefonemas, né, Wellington? 15 minutos. Hoje a Lorena ficou até às 10h30, né? Sim, como a semana passada a gente parou às 10 e continuaram ligando, hoje a gente pediu para a Lorena encerrar as ligações às 10h30. A gente encerra às 10h30, daí já parte aqui para as despedidas e para o sorteio. Mas vamos falar das multas que o pessoal quer. Sim. Mas vamos encerrar a coisa me perdoe, viu, comandante, das deficiências da guarda. Eu sei né? A comunicação da guarda. Chegou a informação que a guarda se comunica com rádio que pertence à CESP, a Secretaria de Serviços Públicos. E esse rádio, né, ele é utilizado pela CESP e utilizado pelas guardas. E ninguém acaba tendo privacidade nas conversas de rádio. Os guardas ouvem o que o pessoal da CESP está falando, e como são lá operários, tal, eles brincam entre eles, que também é legítimo, não tem nenhum problema brincar entre eles, e a guarda acaba acompanhando isso, e o que a guarda precisa falar entre ela, a CESP acaba sabendo também. Isso é real ou isso é fantasia? Os rádios já pertenceram à CESP. Era o SAI, né? Era o SAI, então alguns rádios, quando a guarda foi formada, não foi comprado os rádios HT. Então foram usados isso daí. Né? Hoje não. Hoje nós temos rádios novos comprados, os da CESP foram devolvidos para a Secretaria, né, de Mobilidade Urbana para redistribuir. Não existe, né? Não existe. Ele falou aqui já. Ainda usamos até dia 14 de fevereiro, tinha que ser renovado o contrato, onde vencia o uso de rádios analógicos, né? E tem que ser transformado em digital. Então, os rádios que nós compramos, eles são híbridos, tanto para analógico como digital. Essa semana, o Coronel Moreira esteve em Itu, com um engenheiro responsável, e foi feito o contrato para transformar toda a rede em digital, a rede toda. Por quê? Porque na nossa rede entra o pessoal da CESP, né, que seria o trabalho, né? Entra ambulância, entra o pessoal da ambulância e educação. E os rádios HT, eles têm duas faixas, faixa 1 e faixa 2. Então, por disciplina, por exemplo, fica assim, a guarda usa só a faixa 1.
e as outras usam faixa 2, para que não interfira na comunicação de um e outro. Mas se alguém quiser interferir, vira o botãozinho para 2, sabe o que eu estou falando, então vira para 1. Não é sigiloso, né? Isso, dessa forma não. O digital, que vai ser implantado, não. Ele tem faixas intermediárias, então não consegue um entrar na faixa do outro. Isso não deve demorar muito, né? Não deve demorar muito, porque já foi feito o contrato, vai ter que ser adquirida 2 repetidoras, para que cada repetidora trabalhe cada uma com uma faixa, para que possa atender todo mundo, né? Vai ser dada uma enxugada no número de... Eram 100 e tantos pontos, né? Vai baixar para 80 e pouco, sendo que 50 e pouco vai ficar na mão da guarda. Guarda, trânsito, que é quem trabalha junto, né? Então, poderia até acontecer essa situação de um interferir na comunicação do outro. Ouvir, porque a interferência de alguém chegar e mexer e falar não tem acontecido. Mas pode, se quiser, virar e ouve um despacho do CAD dizendo, a viatura tal, em tal ponto, verificar um acidente de trânsito, ela vai saber o que está acontecendo. Apesar que no rádio não se fala, não se brinca, é só comunicação séria de trabalho. Então, se alguém for ouvir, vai ouvir comunicação de trabalho, mas não é sigiloso, né? Como nós sabemos da situação, por vezes, algumas situações, via fone. Então, quando é uma situação mais grave, via fone. E a gente conversa por telefone e não conversa via rádio. Né, porque sabe que há essa possibilidade. E como esse rádio analógico ele é muito fácil de ser ouvido, até aqueles radinhos que compra, aquele azulzinho, de repente alguém pode ouvir nossa comunicação. Então, às vezes, tem situações que é melhor não passar via rádio e nos comunicamos por telefone. Mas vai ser sanado rapidamente isso aí quando tiver implantado o sistema digital, né? Em relação ao sistema de informações, a guarda possui algum sistema de arquivo de informações ou ela pode acessar, por exemplo, se ela está com uma pessoa lá, ela quer acessar se aquela pessoa é procurada pela justiça? Não, nós não temos, já entendi. Não, esses dados, por exemplo, você olhar um RG, consulta, uma placa de veículo, isso. Nós não socorremos da PM ainda. O ano passado, em razão de não estar completo o documento da guarda, nós perdemos a data para nos cadastrarmos no InfoSeg, que foi esse dado. Mas já estamos trabalhando para isso, para que, se Deus quiser, até o fim do ano, eles abrem uma nova data, talvez lá por agosto, setembro. Agora nós temos toda a documentação na mão para cadastrar no InfoSeg. Aí nós teremos acesso a placas, a RG, né? E quem sabe a gente consegue, depois da situação já estar caminhando junto ao Sinarme lá, o banco de dados do Sinarme para pesquisar número de arma também, essas coisas todas, né? Quem sabe a gente consegue. Isso também é muito importante. Com certeza, né? Porque a partir do momento que a guarda estiver armado, abordou na rua, pegou um camarada armado, ele está sem documentos, vai levar para a delegacia por porte ilegal de arma. Mas nesse momento, já pode passar o número e o RG da pessoa pode fechar a informação para saber, de repente, aquela arma é produto de crime, ou ela é de um processo já em andamento. Enfim, o veículo, né? O veículo, então isso tudo é importante. A pessoa. E até porque é uma ferramenta de trabalho. Se está na rua, você tromba com as situações, você precisa dessa ferramenta, né? Então nós também estamos correndo atrás de resolver essa situação. Comandante, para esgotar esse lado da guarda, da parte operacional, né, e humana, né, eu queria perguntar para o senhor qual o trabalho que é feito para a autoestima desses seus 20 guardas, que são pessoas, são seres, né, humanos, e eu imagino que qualquer tipo de trabalho em segurança, né, seja policial militar, policial civil, aliás, o senhor é da reserva da Polícia Militar, deve saber bem o que eu estou dizendo, né? Esse homem precisa estar muito bem preparado psicologicamente. Homem e mulher, né? Homem e mulher. Psicologicamente, precisa estar bem. E as condições, vamos dizer assim, o senhor assumiu algumas situações que poderia estar melhor, e o senhor está buscando essa melhoria, está buscando preencher essas falhas, essas faltas, né? Com rádio, com arma, enfim, o senhor tem essa esperança, a gente percebe que o senhor fala com uma certa garantia, certeza que o senhor está em busca disso, né? Essa certeza, essa esperança, até para que possa motivar e não deixar com que a autoestima desses seres humanos, que são pessoas que prestam esse serviço para nós, que são servidores públicos, existe uma preocupação nesse sentido,
Isso é uma coisa pessoal do senhor ou do comandante Moreira? Enfim, como que se trabalha? Porque existem motivos de sobra, o senhor há de convir, para esses profissionais, para esses servidores públicos, às vezes, desanimar. Então, como que existe um trabalho aí, não? É complicado, né? A guarda tem uma característica diferente de outros setores da prefeitura, né? Em razão da própria forma de trabalho. Nós vivemos muito ligados um ao outro, né? Nos encontramos, né, na entrada de serviço de um e tal, e tem um fator preponderante aí que não tem em outro setor, por exemplo, numa secretaria, o uniforme. O uniforme torna todos iguais. Isso cria um vínculo, uma união, né, entre eles, né, entre a gente, né? Agora, qualquer empresa, ela precisa ter um fator motivacional para que ela mantenha a sua empresa produzindo. A guarda tem? Produzindo, né? Então, veja bem, então quando você deixa de dar alguma coisa, material, equipamento, qualquer coisa que seja, fica muito difícil, às vezes, você motivar totalmente para o trabalho. Você não chega a ficar totalmente desmotivado, porque eles têm no íntimo deles, eles estão fazendo aquilo que eles gostam. Quando eles falam da guarda, até pela própria forma de se vestir, manter o fardamento, cuidar da viatura, cuidar da aparência pessoal, para estar bem perante o público, gosta do que está fazendo. Eles gostam, não estão ali pelo dinheiro, até porque, se for verificar em termos salariais, né, não que eles ganhem pouco, não vamos falar nem essa palavra de ganhar pouco, mas é um nível de salário que é piso em várias situações. Mas nenhum deles até hoje, se eu falar eu vou mentir, nenhum deles nesses 2 anos e 1 ano e tanto que eu sou com ele, veio falar para mim de salário. Nenhum deles reclamou para mim de salário, em momento algum. Inclusive hoje na reunião, alguns falaram, o dinheiro é importante, eu preciso, mas não é o dinheiro tudo, eu gosto do que eu faço. Mas para eu gostar de fazer o que eu faço e realizar, eu tenho que ter condições. E o momento hoje, o pessoal está um pouco desestimulado. Essa situação que ocorreu terça-feira na praça provocou medo. Então o pessoal se assustou. E uma mais grave, não sei se chegou ao conhecimento aqui, mas eu vou falar agora, eu vou narrar aqui. No domingo, 2 domingos atrás, teve um assalto no posto de gasolina. Sim. Sabemos. Aqui no PA, né? Aí no PA, aí chega o camarada baleado e os 2 assaltantes veio para talvez matar o camarada. E 2 guardas que estavam atendendo uma desinteligência lá, se viram em palpos de aranha. Tiveram que se esconder no necrotério. Aí eles tiveram que se virar lá e se esconder para evitar de serem surpreendidos. E talvez o camarada que chegasse ali, o assaltante que veio ali, desconhecer até que eles estão desarmados e acabar matando um deles aí. Então isso causou realmente um trauma. Os 2 que vieram falar comigo, realmente foi difícil a gente soube, situação. A gente soube por pessoas que estavam ali no PA na hora, né? A correria, o tumulto, né? E eu não quis comentar aqui na hora que o senhor falou da segurança do PA, porque eu achei que isso é uma coisa porque que até poderia até prejudicá-los, né? Eu falei, eu tenho que falar porque aconteceu e é público, e todo mundo tinha viu. muita gente lá, até porque aquelas pessoas que estavam lá, no momento do fato, o que eles fizeram? Se eu estivesse falando a mesma coisa, eu olhei para o guarda, eu olhava para o guarda, para ver o que o guarda ia fazer. O coitado do guarda que estava lá, ele teve que se esconder com medo de ser morto, porque poderia acontecer do assaltante chegar e achar que o guarda estava armado e eliminá-lo para tentar eliminar o camarada que estava lá dentro. Né? E curioso que quem estava sendo atendido era a vítima do assalto ao posto, que era um cliente que estava ali, mas daí o ladrão foi atrás dele de medo dele reconhecê-lo. Não, ele já tinha reconhecido. Tanto é que quando a PM chegou no local e ele passou as características, um deles foi preso. Um deles foi preso em razão de passar... Então ele conheceu. Então acho que vieram, talvez, no intuito de eliminá-lo para que ele não falasse quem era. E aí chega lá e trombou os 2 guardas que realmente passaram um sufoco. Mas felizmente não aconteceu nada. Graças a Deus, é o que eu falei para ele. Eles foram embora, foram embora, tudo, depois os 2, não precisa nem falar o estado que ficaram, né, os 2, né? Vieram conversar comigo e não é vergonhoso falar. Eles não têm nenhum receio de conversar com o senhor, eles são abertos e francos ao senhor, eles têm eu penso que sim, porque a minha maneira de ser sempre foi assim. Eu procuro passar para eles todo o meu conhecimento, tudo que eu sei, de forma a que eles possam sentir confiança naquilo que fazem.
E eu preciso que chegue para mim o que eles precisam, o que eles sentem naquele momento, para eu poder trabalhar isso aí, para eu tentar motivá-los. Para eu tentar motivá-los para o serviço. Eles continuaram trabalhando, aconteceu, pode observar, tanto é que houve no domingo, na terça eles foram na praça, teve um outro fato gerador de medo a eles, né? E hoje eles estão na rua, estão trabalhando, estão aí. Então, tenham certeza de uma coisa, são homens e mulheres corajosos. Sim. São homens e mulheres corajosos. Porque eles vêm, exercem a função deles, trabalham, sabe? Em momento algum eles se furtam de trabalhar, em momento algum eles se insurgem contra uma ordem, contra uma determinação, né? E eu dou liberdade, eles sabem disso, para a gente conversar. Nós acertamos algumas situações junto, porque eles estão na rua, às vezes manda fazer alguma coisa, não é melhor nós fazer assim, fazer assado, e nós nos entendemos de forma que tem que ser feito, né? Mas, e esse trauma do poço, do PA, o senhor conseguiu reverter? Porque assim, eu imagino o estado que eles ficaram. Não, esse nunca mais. Essa marca vai ficar indelével neles, nunca mais. Eles tiveram um passo de ser executado. Eu disse a eles o seguinte, o que na PM a gente chamava de mosca branca. Tem policial que passa 30 anos na PM, não vive uma situação de perigo real de uma arma apontada para ele ou de alguém com uma arma próxima a ele. Aposenta, vai. Eles, em menos de 2 anos, eu falei, vocês trombaram com a mosca branca, aconteceu. De vocês trombar com o camarada aqui, ter vivenciado uma situação que poderia ter tido um desfecho fatal. Felizmente não houve. E talvez o lado bom de não ter arma, porque se eles estão armados ali também, poderia sair um tiroteio no próprio PA e alguém ser ferido. E eles dentro da legitimidade, estão com 2 assaltantes ali querendo executar o outro, se eles estão armados... É a legítima defesa de terceiro, eles vão fazer exatamente. Isso. Só que numa situação dessa, se reagissem, poderia pôr em risco todas aquelas pessoas que estavam no PA. Mas, por outro lado, se eles tivessem visíveis, quando eles chegaram com a moto e verificassem com certeza que eles estavam armados, talvez eles fossem embora e nem tivessem nada. Talvez a arma inibisse a situação deles. Sim, também, tem os dois lados. Eles iriam embora, né? Então tem os dois lados para saber, não dá para saber, são hipóteses, né? Entendi. Mas é uma situação realmente que deixou traumatizados os dois e acabou atingindo os outros. Mas também. No dia a dia, então, voltando no questionamento desse trabalho de autoestima, de fazer com que a corporação não desanime, não fique para baixo, isso é o senhor que faz esse trabalho com ele? Eu tento motivá-los, eu converso, né? Por vezes, eu mesmo esmoreço um pouco, né? A gente acaba esmorecendo. Me chocou bastante essa situação deles quando ligaram para mim. À noite foi um sufoco para mim, eu não conseguia dormir, imaginando a situação, aquela coisa toda, né? Porque a gente vivencia isso, passou por situações, sabe o que é isso. Então, quando chegamos no dia seguinte, fomos conversar, lógico, eu ouvi, deixei desabafar e tentei, de outras formas, mostrar alguma coisa, falar alguma coisa, aquilo que vem na hora pra gente, né? Tem hora que a gente não pensa no que vai falar, a gente se inspira em alguma coisa, talvez uma coisa mais espiritual do que outra, e a gente tenta passar um pouco de serenidade, equilíbrio, né, para eles, né? Não sei se a gente consegue atingir ou não, mas a minha função pelo menos é essa, de tentar acalmá-los, né, e mostrar a eles que há mudanças a ser feitas, que nós vamos chegar num ponto em que eles vão ter mais condições de fazer aquilo que eles querem fazer com vontade, executar o trabalho deles, né? Outra, para a gente finalizar agora, agora são 20 homens, já foi 30 sob o seu comando. Disciplina entre eles, o senhor já teve problema de disciplina? Eu pergunto por quê, assim, para a gente esgotar tudo. Nós tivemos um episódio de 2 guardas municipais se estranhando aqui na avenida, e aquilo acabou virando... hoje, com as redes sociais, aí é uma beleza, né? E isso é uma coisa que houve um estranhamento. Depois a gente ficou sabendo até que essas pessoas não saíram da guarda, alguma coisa assim. A filmagem do cidadão, em que o Cacá mostrou, ela serviu de prova, está num CD, num processo que foi feito internamente. Um deles, antes que o processo até praticamente se iniciasse, acabou pedindo para ir embora, pediu demissão. E o outro já era funcionário da prefeitura, foi reprovado no estágio probatório, e ele voltou para a função dele na área de educação e saiu da guarda. Então, não está na guarda. Então, nenhum dos dois estão mais na guarda. Agora ele vai brigar lá na educação. Se ele brigar na educação lá, existe um antecedente dele, né? O Estatuto do Funcionário Público fala
dessas situações, né, de desrespeito ao colega, ofender com gestos, palavras, aquelas coisas todas. E se ele fizer qualquer coisa nesse sentido lá, tem um antecedente. E esse tipo de coisa que aconteceu foi uma exceção? O senhor tem alguns probleminhas de... Não, exceção. Foi exceção. Dizer no meio de 20 que todos se amam, nem dentro de casa a gente, não, os imagina. irmãos, aquelas coisas, às vezes tem um desentendimento assim, mas se respeitam. Então, tanto é que se eu escalar o A com B, o A com Z, eles trabalham sem problema. Então, eles se respeitam e trabalham junto, cada um conhece. Eles se conhecem melhor do que eu conheço eles, porque eles estão juntos há mais tempo, né? Perfeito. Então, vamos falar de multa, Luciana? Vamos falar em um ano, 2.500 multas aplicadas pelos guardas. Trouxemos o senhor aqui hoje só para falar de coisas assim que a população... Desculpa, a gente é acostumado a falar, infelizmente 2.500 cidadãos foram multados. Não agiram corretamente no trânsito, onde eles aprenderam regras de trânsito, o que deve fazer, o que não deve fazer. Né? Mas complete sua pergunta, Luciana, eu interrompi aqui. Bom, essa atuação da Guarda Municipal no trânsito, ela é objetiva numa determinada situação, por exemplo, eles observam que aquela atitude errada está gerando um grande risco e atuam nesse sentido, ou no caso de um acidente, ou eles realizam blitz especificamente para multar e talvez, como a gente ouve, eu acompanho as sessões da Câmara dos Vereadores. E a gente nota que os vereadores da oposição, eles são muito contundentes ao dizer assim que é uma fábrica de multa para receber dinheiro, para a prefeitura arrecadar. Existe essa possibilidade da multa existir só para arrecadação da prefeitura? Não, claro que não. Se fosse assim como você disse que eles falam, eu colocaria os 4 guardas que têm curso de trânsito em pontos estratégicos na cidade, e eu garanto para você, o talão tem 20 multas. Cada um deles até o fim do dia faria 5 talões. Basta ver, então, que na sexta-feira, quando nós fechamos as multas, né, tem lá 30, 40 multas da semana toda de 4. Então, esporadicamente, eles aplicam multa isso que eu queria falar. Quando necessário. Nós nem blitz fazemos. Quando nós vamos fazer alguma blitz, é em conjunto com a PM. Certo. Nós não fazemos blitz sozinho, a guarda não faz. E essas blitz que são feitas são para tráfego de caminhões? Depende daquilo que você se propor. Por exemplo, se a PM vai fazer uma blitz para moto e pede apoio, nós vamos apoiá-los só para moto. Se for para caminhão, ou na Gisele Constantino, ou na 31, só caminhões. Se for para van escolar, só van escolar. Então, a blitz ela tem uma finalidade. Né? Não é agora, ou vamos fazer uma normal, vamos. Aí para um veículo, para uma moto, para um caminhão, né, para fazer. O que a guarda faz